Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel. O episódio de hoje é uma aula do nosso mais novo curso disponível em nossa plataforma Fiel Digital, o curso Toda Mulher Trabalha, de Naná Castilho e Cláudia Lotti, curso que leva o mesmo nome do livro também recém-lançado dessas autoras. Nesta aula, você terá uma degustação do que você pode aprender em todo o curso e também com o livro delas, que é uma perspectiva bíblica e devidamente aplicada ao contexto da mulher brasileira, sobre como mulheres glorificam a Deus por meio de suas decisões sobre trabalho. Avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e a alcançar mais pessoas. Ensino Fiel, episódio 71, Trabalhando para a Glória de Deus, com Naná Castilho, a aula do curso Toda Mulher Trabalha, com aulas também de Cláudia Lotti, curso disponível na íntegra em nossa plataforma Fiel Digital, onde você também encontra centenas de e-books da editora Fiel, mais de 100 cursos e todas as mensagens de nossas conferências. Acesse fieldigital.com e faça já a sua assinatura. Muito bem, estamos de volta para mais uma aula. E a ideia agora é, depois de tudo isso que nós já vimos em relação ao que a Bíblia diz sobre o trabalho, a como o trabalho se situa na nossa história maior da Bíblia e como o Evangelho nos aponta a forma com que nós devemos trabalhar, fica ainda a pergunta, é ou não é? Como que eu faço isso na prática? Como que eu vou trabalhar à luz daquilo que eu aprendi que a Bíblia me ensina sobre o trabalho a partir desses três movimentos de criação, queda e redenção? Vamos só lembrar, nós já vimos aqui, nessas três aulas passadas, já foi colocado para nós que Deus nos criou para trabalhar. O nosso Deus é um Deus trabalhador, um Deus criativo, um Deus ativo, perfeito, nos cria para sermos suas representantes e parte da representação que nós fazemos de quem Ele é por meio do trabalho. Ele nos cria para isso, mas nós também sabemos que seria muito bom se tudo continuasse como estava na criação. É ou não é? Mas com a queda, houve o quê? A corrupção, a quebra e o afundamento, digamos assim, de tudo aquilo que Deus criou que era bom. Então hoje o trabalho não é exceção a isso e ele foi então corrompido e sofre os efeitos do pecado. Porque o trabalho hoje é corrompido, trabalhar hoje é difícil, é penoso, nos enche daqueles sentimentos que já vimos, de frustração, de culpa, angústia, inveja, vontade de largar tudo, comparações constantes. E assim continuaria se nós não tivéssemos a esperança que nós temos por meio de Jesus Cristo. Quando Ele veio e fez aquilo que só Ele era capaz de fazer por nós, a sua obra perfeita, e conclui essa obra na cruz e na ressurreição, nós temos a esperança de trabalhar da forma como Ele nos chama e nos possibilita e capacita a fazer, que é servi-lo e sermos suas representantes aqui, fazendo tudo o que nós fazemos para a glória de Deus. Parece repetitivo e talvez até seja, mas é muito importante que esse conceito fique claro quando nós temos essa discussão sobre trabalho. Porque aquilo que nós acreditamos ser a nossa missão, o nosso chamado, a nossa identidade, como a Cláudia tão bem apresentou na aula específica sobre isso, é determinante de como nós vamos enxergar aquilo que nós temos que fazer com outros olhos e agir de forma coerente. Então, diante disso, nós precisamos nos perguntar, tá bom, esse é o nosso chamado, eu entendi, eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus, mas e agora? Como que nós trabalhamos? Como nós fazemos isso na prática? Essa é a pergunta que eu espero conseguir responder para você nessa aula, nesses nossos minutinhos aqui. Nós somos chamadas e criadas, então, para sermos representantes de Deus. E isso envolve três características que é importante que você saiba, que é importante que você mantenha muito em perspectiva na sua cabeça. Porque nós trabalhamos a partir de quem nós somos criadas para ser. Nós fomos criadas para, sendo suas representantes, pensarmos como ele pensa. Existe algo aí racional em ser feita imagem e semelhança de Deus. Precisamos, como já vimos, conhecer então o que ele diz sobre trabalho, sobre família, sobre vocação, sobre chamado, sobre estudo, sobre filhos, para então nós trabalharmos, porque pensamos como ele pensa, nós agimos como ele
agiria. Ser sua representante exige de nós, então, fazer aquilo que ele faria. Ou seja, um aspecto ético ou moral que envolve o nosso ser feito à imagem e semelhança de Deus. E a terceira forma, ou o terceiro aspecto que envolve nós sermos representantes de Deus, é o fato de nós exercermos domínio sobre a criação. Essas três facetas envolvem o nosso ser representante de Deus. E o que significa exercer domínio sobre a criação? Administrar o que Deus nos deu com excelência. Administrar aquilo que Ele, na sua soberania e sabedoria divinas, coloca na nossa mão, fazendo isso para a glória de Deus e fazendo isso da melhor forma possível. Fazer isso com excelência. O exercer domínio tem a ver com a questão de você governar sobre a criação. Para isso somos chamadas, nós vemos isso lá em Gênesis, e é isso que a Bíblia diz. Nós somos chamadas não para sermos dominadas pelo trabalho, para sermos dominadas por tudo aquilo que nos é colocado à frente para fazer, mas sim para exercermos com sabedoria, diligência e discernimento domínio sobre essas coisas. Fazemos então o que fazemos com excelência. A produtividade, um conceito que hoje está tão em alta e sobre o qual tanto se fala, nada mais é, segundo Tim Challies, num livrinho excelente que eu recomendo que você leia, Faça Mais e Melhor, o nome dele, da editora Fiel, um livrinho amarelinho. Ele define produtividade como você administrar os seus dons, os seus talentos, a sua energia, o seu tempo com eficácia para o bem das pessoas e para a glória de Deus. É você administrar esse conjunto de circunstâncias que Deus coloca unicamente para você e fazer isso visando o bem do próximo e a glória de Deus. Quem faz isso com perfeição? Jesus Cristo fez isso com perfeição. E Ele, porque nos mostra, porque Ele fez isso com perfeição, Ele também nos mostra o exemplo. E no seu exemplo perfeito, nós aprendemos que em tudo aquilo que a gente faz, existe dignidade, existe glória a Deus, quando a gente faz isso visando a glória de Deus e o bem do próximo. Quando nós fazemos qualquer coisa, seja dentro do lar, seja fora do lar, seja no mundo corporativo, empreendedor, acadêmico, onde quer que você esteja, existe dignidade quando o que você está fazendo serve a Deus e o próximo. Nesse sentido, não é uma ideia bíblica essa que tão frequentemente é difundida na nossa cultura, que existem trabalhos que são mais dignos do que outros, que os trabalhos com remuneração maior ou com visibilidade maior são melhores do que outros, que a maternidade ou o trabalho, a carreira exercida 100% integralmente no lar, ela é menos prestigiada diante de Deus do que qualquer outra. Essa é uma verdade, essa é uma mentira da nossa cultura, não é verdade diante de Deus. Qualquer coisa que nós fazemos, de trocar uma fralda a gerir um fundo de investimentos milionário, se o objetivo disso é servir o próximo e a glória de Deus, existe dignidade nesse trabalho. Então é importante, quando a gente pensa como que eu trabalho, o nosso pano de fundo tem que se voltar para buscar a glória de Deus e ser útil para o outro. Veja comigo, em João 13, versículos 14 a 17, que nós temos um trecho aqui que vai realmente nos trazer luz a isso também e uma aplicação direta nesse sentido. Veja lá, João 13, versículos de 14 a 17. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Em tudo que a gente faz, até em lavar os pés, há dignidade. Porque isso é feito para a glória de alguém servindo pessoas. Não perca essa perspectiva, minha irmã, porque isso é fundamental para a prática diária do que você vai fazer daqui para frente. Em tudo que nós fazemos, há dignidade quando nós servimos a Deus e servimos ao próximo. Nesse sentido, é extremamente importante que a gente fuja, então, de rótulos que querem mostrar para nós que existem trabalhos melhores do que outros. E uma confusão muito comum que existe dentro da igreja é aquela diferenciação entre o rótulo do trabalho secular e o trabalho para Deus.
Existem as pessoas que trabalham para Deus e existem as pessoas que trabalham na empresa, que trabalham na faculdade, que trabalham gerindo o seu próprio negócio. E aí eu te pergunto, essas pessoas trabalham para quem, então? Para quem elas trabalham? Eu me lembro, é recente isso, porque vai fazer um ano que eu deixei a minha carreira acadêmica numa universidade pública para me dedicar ao Filipenses 4:8, que é o meu ministério no qual eu estou integralmente hoje. E eu me lembro que quando eu tomei essa decisão, algumas pessoas com boas intenções, realmente no sentido de encorajar, de estimular, vieram falar comigo falando sobre o quanto elas estavam felizes e surpresas com a minha decisão de abandonar a carreira universitária para trabalhar para o Senhor. E embora eu entenda, no fundo, ou pelo menos eu acho que eu entendo, o que essas pessoas queriam dizer, eu fico me perguntando, puxa, mas para quem será que eu trabalhava quando eu trabalhava na universidade? A quem será que eu servia? Entenda, não existe essa divisão de trabalho secular e trabalho para Deus quando a gente entende tudo aquilo que vimos até agora. Todo trabalho é para Deus. E se todo trabalho é para Deus, embora a gente reconheça que exista, sim, o trabalho religioso e o trabalho que é exercido fora do âmbito religioso, todos eles têm o mesmo propósito, que é o avanço do reino, que é a glória de Deus. Então não se iluda se você está diante de uma decisão e acredita que é a melhor decisão para todo mundo, para qualquer circunstância. Lembra da caixinha que a gente não pode colocar ninguém? Que a melhor decisão sempre vai ser que alguém abandone o mercado de trabalho para servir no serviço religioso. Não se iluda com isso. Imagina se todas as enfermeiras resolvessem abandonar os hospitais, abandonar os centros de saúde, abandonar os seus postos de trabalho para darem aula de teologia. Existiria muita gente instruída em teologia, mas doente, sem fazer prevenção adequada, sem ter quem coletasse um exame, certo? Então não se iluda com isso. Todo trabalho é para a glória de Deus. Precisamos vencer essa barreira dessa divisão. E isso tem sido colocado por excelentes autores já há muito tempo e nós, mulheres, precisamos fincar essas verdades no nosso coração. Além disso, uma outra confusão muito comum, um rótulo perigoso, é o rótulo do trabalho dentro de casa versus o trabalho profissional. Como se existisse, como já vimos, não vou ficar muito tempo nisso porque a gente já falou, mas vale retomar porque é dentro desse contexto, não existe uma fórmula idêntica e igual para todo mundo. Se nós acreditarmos que o trabalho dentro de casa sempre será a opção divina para todas as mulheres, nós ficaremos em muito apuro para falar com mulheres que vivem circunstâncias diferentes, circunstâncias excepcionais, que são dotadas a partir de um Deus que se relaciona conosco de maneira única, de circunstâncias diferentes, de dons, talentos e habilidades únicas. Não existe isso. O que existe é tudo que fazemos é para Deus. Essa hierarquia que nós criamos, ela não existe. Nós precisamos olhar aqui para Lucas, capítulo 22, versículos 26 e 27, em que nós vamos ver mais um trecho que nos aponta isso com a clareza que nós precisamos ter para tomar as nossas decisões. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Entende? Tudo é para Deus. Não existe essa hierarquia que a gente cria e insiste em manter nos nossos corações e nas nossas mentes. Isso acaba direcionando e influenciando decisões que nós tomamos. Dito isso, é essencial que quando a gente for pensar no nosso trabalho, como já vimos, se a gente não pode olhar para os lados, que a gente trabalhe olhando para o alto, a partir não apenas de uma perspectiva do que a Bíblia diz, mas também levando sempre em consideração que quem está no alto, o nosso Deus, detém controle soberano e absoluto sobre as nossas circunstâncias e sobre o nosso trabalho. Eu me lembro que há não muito tempo atrás o meu marido enfrentou uma situação muito difícil e desafiadora no trabalho e nós todas vamos enfrentar, todos nós enfrentamos situações difíceis no nosso trabalho, independente de qual eles são, de qual seja ele, certo? E enquanto ele vivia essa situação, ele foi profundamente consolado por um trecho da narrativa do Evangelho de João. Vou até colocar aqui, João 19, versículos de 9 a 11,
em que não tem, o contexto aparentemente não tem assim absolutamente nada a ver com o trabalho. A gente está ali no momento em que Jesus é condenado à crucificação e ele está em diálogo conversando com Pilatos. E veja só como esse diálogo se desenrola. Versículos de 9 a 11. Eu vou ler a partir do 8. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado. Voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Preste atenção nas palavras de Jesus no versículo 11, porque ela se aplica diretamente a qualquer sofrimento ou adversidade que você esteja enfrentando no seu trabalho. Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Minha irmã, não acontece absolutamente nada na sua vida sem Deus permitir. Não acontece absolutamente nada, não existe um chefe que você tenha que tenha sido colocado nesse cargo por engano. Nenhuma autoridade neste mundo é colocada fora do controle de Deus. E por mais ímpio, por mais terrível que seja a pessoa que trabalhe com você, que torne o seu trabalho difícil, qualquer que seja a sua circunstância, nada disso escapa do controle de Deus. E quando nós entendemos isso, o nosso trabalho, ele não se torna naturalmente um mar de rosas sem problema nenhum, mas nós podemos caminhar por essa tribulação com muito mais esperança, olhando para o alto e entendendo que o Deus que governa todas as coisas tem também a sua situação de trabalho sob controle. Ele não errou, ele não se descuidou e agora você está no emprego que não era para você estar. Ele não se descuidou e agora você não consegue se inserir novamente no mercado de trabalho. Ele está no controle de tudo. E esse Deus soberano é também um Deus amoroso, é também um Deus zeloso, que vai operar em todas as coisas para o bem daquele que ele chamou para o seu propósito. Que bem é esse? Nos tornarmos cada vez mais parecidas com Jesus. Ele está operando, ele não está em silêncio, ele não perdeu o controle. Creia nessa verdade. Creia nessa verdade, porque isso muda a forma como você trabalha. Isso mudou a forma como eu trabalho. E eu creio, e é a minha oração, que mude a forma como você olha para o seu trabalho também. Uma vez eu vi uma frase, estudando contentamento, uma frase do Spurgeon que me chamou demais a atenção e tem caminhado comigo ao longo dos últimos anos, em que ele diz que se houvesse qualquer circunstância para mim que fosse melhor do que aquela que eu estou hoje, Deus certamente já teria me colocado nela. Creia nisso para a sua vida e trabalhe olhando para o alto. Trabalhe enfrentando as circunstâncias difíceis e as adversidades, sabendo que nada acontece sem Deus permitir. Existe esperança nisso. E se tivesse qualquer circunstância, qualquer emprego melhor, qualquer marido mais ajudador, qualquer papapá, qualquer o que você quiser colocar, que fosse melhor para te fazer mais parecida com Cristo do que essa circunstância em que você está agora, pode ter certeza, você já estaria nela, porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E para isso, para a gente conseguir trabalhar como Ele trabalha, para a gente conseguir trabalhar olhando para o alto, nós precisamos, como já foi falado nas aulas anteriores, conhecê-lo mais. Conhecê-lo mais nos fará sermos melhores representantes do nosso Deus. Conhecê-lo mais nos fará entender como nós iremos refleti-lo melhor. A Jan Wilkin tem uma frase que eu amo, em que ela diz que o coração não pode amar o que a mente não conhece. Nós não podemos trabalhar como Deus quer que nós trabalhemos, a não ser que nós o conheçamos mais. E à medida que nós o conhecermos melhor, nós vamos também amá-lo mais. Nós vamos também amá-lo mais. Como nós vamos ser representantes de alguém que nós não conhecemos? Eu costumo brincar com os meus filhos sobre isso, que se você pega um jogo de imagem e ação, por exemplo, né, agora tem umas versões que são feitas mais para um público mais jovem, para as crianças, e eu me lembro de uma vez ter pego uma cartinha brincando com os meus filhos, e eu peguei uma cartinha do Imagem e Ação que tinha lá um personagem que não é da minha época. Eu sou acostumada na Imagem e Ação a imitar
o Chaves, a imitar o Kiko, mas assim, tinha lá um personagem completamente diferente, eu não conhecia. Eu não fui capaz de imitar aquele personagem, porque eu olhei e falei, eu não sei quem é. Da mesma forma, os meus filhos brincando com uma versão mais adulta, quando pegam Imagem e Ação e leem lá Elvis Presley, eles não sabem nem por onde começar. Por quê? Porque eles não conhecem. Como a gente vai imitar alguém que a gente não conhece? Como a gente vai trabalhar como Deus quer que a gente trabalhe se a gente não sabe quem Ele é? E nós conhecemos Deus, como já vimos, por meio dos seus atributos. E a partir do momento que entendemos atributos que Ele tem e deseja que nós espelhemos, nós saberemos trabalhar como Ele trabalha. Da mesma forma em que nós também vamos conhecer atributos que só pertencem a Ele, e que não nos cabe tentar imitar, mas sim glorificá-lo e admirá-lo por isso. E é importante a gente entender essa diferença e ver como isso muda de uma maneira muito prática a forma como a gente trabalha. Primeiro princípio, quando nós olhamos para Deus, nós vemos que Deus é um Deus de excelência. E nós devemos refletir essa excelência em tudo aquilo que nós fazemos. Quando nós pensamos que o meu trabalho secular ou o meu trabalho remunerado não é a minha prioridade, por isso eu vou fazer de qualquer jeito, eu estou ferindo um princípio importantíssimo de que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, nós fazemos tudo para a glória de Deus. Devemos nos esforçar ao máximo por um trabalho diligente, por um trabalho excelente. Devemos ensinar e instruir os nossos filhos a estudarem com excelência, mesmo as matérias que eles não gostam, a trabalharem com excelência, mesmo nas tarefas mais pequenas e corriqueiras de casa, porque nós servimos a um Deus de excelência, um Deus perfeito, e devemos buscar excelência naquilo que nós fazemos. Você tem sido uma funcionária, uma empreendedora, uma gerente, uma dona de casa que busca a excelência em tudo que você faz? Ou você se contentou com um melhor que nada? Ou você se contentou com um dar de ombros para as coisas? Deus te chama, minha irmã, a trabalhar com excelência em tudo aquilo que você faz. Para além da excelência, Ele te convida a trabalhar com alegria. Porque Deus, quando criou o mundo, no seu ato criativo, Ele estava feliz criando o que criou. Deus é um Deus que nos chama a servir com alegria, e isso não vai significar, isso é importante que a gente entenda, não vai significar que o tempo todo nós estamos jubilantes com um sorriso de orelha a orelha, fazendo as coisas como se tudo fosse um eterno mar de rosas. Nós sabemos que não é. Nós sofremos os efeitos da queda no nosso trabalho, mas nós devemos olhar para uma alegria que vai além das circunstâncias. Nós devemos trabalhar tendo em perspectiva a alegria de servir o Senhor mesmo quando o trabalho é difícil. E essa alegria, então, ela não se parece com essa coisa jubilosa e romantizada que a gente vê, mas sim como uma disposição de coração de oferecer um sacrifício de louvor ao Senhor, dando graças a Ele em meio às dificuldades do nosso trabalho, mantendo a disposição de coração de trabalhar com excelência, mesmo quando tudo quer nos fazer exatamente o contrário. Trabalhar com alegria. Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, você lê isso em Hebreus 12, ele suportou a cruz. Pela alegria que lhe fora proposta, ele não estava sorrindo jubiloso na cruz, mas ele estava focado na alegria que lhe foi proposta. Por isso, nós, da mesma forma, focadas na alegria que nos é proposta de passar a eternidade com o Mestre e de viver aqui, sendo sua representante, devemos trabalhar com excelência, com diligência, com alegria e com fidelidade. Deus é fiel, Ele não falha. Tudo o que Ele diz que vai fazer, Ele fez ou fará. Nós temos espelhado isso no nosso trabalho? Nós somos fiéis em relação aos compromissos que assumimos? Nós temos tido a sinceridade necessária para assumir compromissos que nós teremos fidelidade em cumprir? Se nós dizemos que vamos fazer um relatório para tal dia, nós entregamos em tal dia? Nós somos pontuais nas nossas atividades? Entenda, por favor, que quando eu coloco esses princípios, ao mesmo tempo em que eu ouço e transmito, eu sou profundamente confrontada com esse Deus perfeito que nos chama a trabalhar de tantas formas que tantas vezes eu ainda falho. Mas nós devemos perseguir
porque é assim que Ele nos chamou para trabalhar. Trabalhar para a glória dEle envolve um trabalho excelente, um trabalho alegre e um trabalho com fidelidade. Se você assumiu, você cumpre. Ah, mas é um trabalho voluntário, isso aí não tem problema, isso aí eles se viram rapidinho. Deus é fiel e Ele requer de nós fidelidade. Nós assumimos compromissos, nós cumprimos compromissos. Nós dizemos que vamos estar lá em tal dia, nós aparecemos lá em tal dia. Ainda que toda a cultura pregue o contrário ou tente diminuir isso como se isso não fosse nada demais. Se Deus tratasse a fidelidade que Ele tem para conosco, apesar de nós, dessa maneira, nós estaríamos muito encrencadas. Trabalhe com fidelidade. E por último, pensando nesses princípios importantes de como nós devemos entender e refletir Deus no nosso trabalho, Deus descansou. E nós devemos descansar. Minha irmã, eu sei que muitas vezes o descanso na nossa cultura é confundido com preguiça, com vida mansa. Eu sei que muitas de nós têm dificuldade de descansar porque não consegue relaxar a cabeça, porque fica só pensando no trabalho. E veja, Deus descansou não porque Ele estava cansado. Deus não se cansa, Ele é perfeito. Nós somos limitados. Mas Ele, quando descansou, Ele nos deu um padrão para seguir. De trabalho diligente durante 6 dias e de no 7º dia parar e descansar. Parar e descansar. Para mostrar nesse 7º dia que a gente entende que não somos nós que mantemos o mundo girando, mas nós podemos descansar porque entendemos que nós dependemos dele e que o nosso sustento não vem de nós, mas o nosso sustento vem de Deus. E por isso, num ato de confiança, num ato de entrega e de adoração, nós paramos. Nós paramos e nós descansamos. Nós não devemos preencher a totalidade dos nossos dias e das nossas semanas, infindavelmente, com trabalho, porque isso vai contra um princípio de como Deus quer que nós trabalhemos. Agora, eu sei que existem estações. Eu sei que existem estações da vida que são diferentes, que vão tornar o nosso trabalho mais árduo, mais intenso. Você talvez seja, neste momento, uma mãe de um bebê de 60 dias de vida, em que se eu chegar para você e falar você precisa dormir 8 horas por noite, você vai olhar para mim e falar, como? Como que eu faço isso? Né? E eu quero dizer para você que nessas estações mais difíceis de descansar, esse Deus que detém controle sobre tudo, que só deu autoridade para Pilatos quando Jesus foi crucificado, porque Ele permitiu, porque Ele é soberano. Esse mesmo Deus, Ele não perdeu o controle da sua situação de vida também. Ele sabe e conhece os momentos em que é mais difícil você parar e descansar. Ele não perdeu o controle dessas situações. E quando para você for parecer impossível descansar porque você tem noites atrás de noites sem dormir, ou um período que também acontece mais turbulento no seu trabalho, que você encontre em Jesus Cristo o seu descanso. Que você saiba se derramar diante dele para ser a fonte de descanso que Deus quer que você tenha para recuperar suas energias, para recuperar a sua força. Não tente fazer tudo sozinha, não tente fazer tudo sem parar. Essa pergunta, será que um dia eu vou dar conta de tudo? Você nunca deu. É por isso que nós precisamos de Jesus Cristo. E esse Jesus é que nos convida a descansar nele. Descansar nele, porque a obra perfeita, a obra completa, já está feita em Jesus Cristo na cruz. Então lembre-se disso, conheça-o mais para amá-lo mais e para trabalhar como ele trabalha. E exerça as suas atividades laborais com excelência, com alegria, com fidelidade e não se esquecendo do descanso. Para finalizar, eu quero que você entenda também a necessidade de conhecê-lo mais para não tentar rivalizar com ele. Lembra dos atributos incomunicáveis? Aqueles que Deus é e nós não somos? Se você pensar bem, uma das coisas que a gente mais quer é pegar essa lista de atributos incomunicáveis e viver de acordo com ela. Nosso desejo muitas vezes é que fosse dito de nós mesmas o que Jó diz a respeito de Deus. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E a gente queria que isso fosse verdade de nós um dia só, né? Que a gente pudesse tudo, que nada do que a gente planejasse jamais saísse do controle. Mas eu tenho uma notícia para você que você já sabe no fim, mas que impacta diretamente o seu trabalho. Minha irmã, você não é soberana. Ele é.
Então pare de tentar agarrar e querer a todo custo manter o controle de tudo e de todas as situações. Você não tem, ele tem. Ele é soberano, você não. Da mesma forma, ele é onisciente e onipresente. Você não. Eu não. Nós jamais seremos capazes de ter conhecimento ilimitado e nós jamais seremos capazes de ter presença ilimitada. E toda vez que nós tentarmos ser soberanas, saber de tudo e estar em todos os lugares, não perder nada, o resultado disso vai ser a nossa exaustão, a nossa sobrecarga, porque nós não fomos feitas para ser assim. Nós fomos feitas para espelhar o nosso Deus, trabalhando com diligência, trabalhando com alegria, trabalhando com fidelidade e descansando, dependendo do Senhor para aquilo que nós não temos controle. Assumindo a nossa limitação diante de um Deus que não tem nenhuma. Como isso muda o seu trabalho? Como isso muda o volume de coisas que você assume, o volume de ministérios que você quer pegar, o volume de palestras que você quer dar por aí, o volume de aulas que você pode dar, o volume de pedidos da sua empresa que você é capaz de aceitar. Você é limitada, você não tem o controle sobre tudo e você jamais vai saber de todas as coisas. E quanto mais você quiser ter o controle de tudo, mais estafada você vai ficar. Concluindo, minhas irmãs, gostaria de ler com vocês um trecho do livro Toda Mulher Trabalha, lá na página 163, que diz que é assim que trabalhamos. Reconhecemos quem somos, para quem fazemos e a quem servimos. Entendemos que todo trabalho é digno e todos são para o Senhor. Olhamos para o alto e não para os lados e buscamos conhecê-lo mais para trabalhar melhor. Entendemos que refletimos o nosso Criador quando trabalhamos com excelência, diligência, alegria e fidelidade. E quando observamos o mandamento do descanso. Entendemos que não seremos capazes de trabalhar como soberanas, oniscientes ou onipresentes. Por isso não devemos nem tentar, mas tão somente confiar e depender daquele que é. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, à medida que buscamos trabalhar para a glória dele, em tudo aquilo que nós fazemos. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe!